Toda a santa noite a gente passa umas 2 horas num universo totalmente paralelo, um lugar que a nossa própria mente cria. Mas o que acontece lá de verdade? Vamos mergulhar fundo na história e na ciência por trás desse nosso mundo noturno e tentar descobrir os segredos do que é, de fato, o oráculo da noite. A pergunta parece simples, né? Mas ela tá aí, ecoando há milhares de anos. Toda noite, sem falhar uma, a gente embarca nessas viagens super estranhas, às vezes maravilhosas, às vezes bizarras. Mas por quê? Para que serve essa parte tão fascinante da nossa vida? Bom, é isso que a gente vai começar a investigar agora. Sabe o que é curioso? A palavra sonho tem dois significados gigantes. De um lado é aquela força que muda o mundo, que inspira revoluções, como no famoso discurso de Martin Luther King. Do outro lado, é esse processo biológico, super pessoal e muitas vezes caótico que rola na nossa cabeça toda noite. Como é que essas duas coisas se conectam? A resposta, ao que tudo indica, está na função primordial de sonhar. Para a gente começar a entender isso, a gente precisa primeiro fazer uma viagem no tempo. Voltar para uma época em que os sonhos não vinham de dentro da gente, mas de fora. Olha só, por muito, mas muito tempo mesmo, as civilizações antigas enxergavam os sonhos como uma espécie de portal. Eram mensagens diretas dos deuses, sabe? Visões do futuro, avisos do mundo espiritual. O sonho não era uma criação da sua mente, não. Era uma janela para o divino, um jeito de se comunicar com forças muito maiores. Mas aí a coisa começa a ficar bem interessante, porque a interpretação foi evoluindo. Figuras como o Buda, por exemplo, passaram a tratar os sonhos de um jeito diferente. Não era mais literal, era simbólico. Nesse diálogo, o Buda não está vendo o sonho como uma previsão, mas como uma metáfora para o que está acontecendo dentro da pessoa. O sonho vira uma espécie de guia, quase um mapa da nossa própria mente. E essa ideia de um mapa interior é o gancho perfeito para a gente pular para uma verdadeira revolução. O foco sai lá dos céus e mergulha nas profundezas da nossa própria consciência. E então, entra em cena Sigmund Freud. E olha, ele vira a mesa completamente. Para ele, a origem dos sonhos não era nada externa. Vinha de um lugar chamado inconsciente. Freud imaginava a mente como um campo de batalha, sabe? De um lado, nossos desejos mais selvagens, o id, do outro, o nosso juiz interno, a moral, o super-eu. E o sonho? Bom, o sonho seria a mensagem codificada dessa batalha toda, a expressão disfarçada dos nossos desejos escondidos. A psicanálise abriu uma porta fascinante, sem dúvida, mas o que a neurociência encontrou quando olhou lá dentro foi ainda mais surpreendente. Vamos dar uma olhada no que acontece de fato no nosso cérebro quando a gente sonha. Pensa assim, quando a gente está acordado, a nossa lógica está a todo vapor e as emoções estão mais na linha, mais controladas. Só que durante o sonho, essa configuração se inverte de um jeito radical. As partes lógicas do cérebro dão uma sossegada, enquanto as áreas de emoção disparam. O resultado? Um estado de emoção à flor da pele e quase nenhuma censura. É um ambiente perfeito para a criatividade. E talvez a maior de todas as surpresas tenha sido esta aqui. O cérebro, quando está sonhando, não está descansando. Pelo contrário, esses exames mostram que a atividade do cérebro durante o sono REM, que é quando os sonhos são mais fortes, é tão intensa quanto a de quando a gente está totalmente acordado. Ou seja, o cérebro está, na verdade, ralando num turno da noite que é essencial. Tá, mas para que tanto trabalho? Uma das funções parece ser a de um simulador. Pega o caso do neurocientista William Dement. Ele fumava muito e, uma noite, sonhou que tinha um câncer terminal. A parte lógica do cérebro dele acordado sabia que não era de verdade, mas a parte emocional, essa viveu todo o desespero. O impacto foi tão forte que ele acordou e nunca mais fumou na vida. E não é só para simular medos, não. Os sonhos também são ferramentas incríveis para resolver problemas. A história do Otto Lowy é um exemplo clássico. Ele sonhou com a resposta para um experimento importantíssimo, acordou no meio da noite e anotou tudo, mas de manhã não entendia a própria letra. A ideia parecia perdida. Mas, para a sorte dele, na noite seguinte o sonho voltou, igualzinho e super claro. Ele correu para o laboratório e fez a descoberta que deu a ele um prêmio Nobel. O sonho não só deu a resposta, como insistiu até ele entender. Ok, então vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. A gente passou pelas crenças antigas, pela psicologia, pela neurociência. E aí, qual é a resposta para a nossa pergunta lá do começo? O ponto-chave é o seguinte: não tem uma única resposta. O sonho é como um canivete suíço da nossa mente. Tem múltiplas funções. Ele ajuda a guardar memórias. Ele nos prepara para o futuro, simulando perigos, como no sonho do Dr. Dement.
E ele ajuda a resolver problemas, como Otto Lowe descobriu. É quase uma terapia noturna e uma fonte de criatividade que nunca acaba. No fim das contas, o sonho é o nosso oráculo mais antigo e pessoal. Mas ele não prevê um futuro cravado em pedra como os antigos achavam. É um oráculo probabilístico. Ele pega tudo que a gente já viveu, nossos medos, nossas esperanças, e mistura tudo em simulações para nos ajudar a navegar pelas infinitas possibilidades da vida. Isso tudo nos leva a uma última reflexão, que é bem importante para os dias de hoje. Nessa nossa cultura de produtividade 24 horas por dia, em que dormir é quase um luxo, o que será que acontece quando a gente sacrifica esse nosso oráculo noturno? Ao perder nossos sonhos, talvez a gente esteja abrindo mão de uma das ferramentas mais poderosas que a evolução nos deu para a gente aprender, criar e principalmente para a gente se entender.